ela vai precisar de uma limpeza, ela vai precisar de uma transformação. O corpo físico, ele é o ambiente de depuração da alma, do espírito. Então, as coisas que nós temos aqui na matéria, as coisas que nós vivemos aqui, as coisas que nós experienciamos aqui, automaticamente elas só podem serem limpas aqui. Viver Então a já é uma gente vai, catarse, né? exatamente, então a gente precisa dos processos reencarnatórios para poder voltar e cumprir as tarefas que nós movimentamos em ação aqui, ou seja, os processos kármicos que nós movimentamos, seja ele positivo, seja ele negativo. Porém, a gente leva para o mundo espiritual, após o desencarne, os movimentos psíquicos das ações tomadas aqui. Então, lá eu tenho, por exemplo, eu não queimo, eu não gosto dessa palavra, vocês todos sabem, eu não queimo karma no mundo espiritual, mas eu carrego comigo os transtornos psíquicos da mente desequilibrada da matéria. E aí sim, isso tem um peso muito grande por mim, onde eu sou preparado, trabalhado. Então, esse processo de catarse, do qual está se falando como limpeza espiritual, como processo de cura, ele abrange o espírito enquanto matéria, mas também em elevação no espírito enquanto ser imortal, ocupando esses dois caminhos, esses dois espaços de uma forma muito justa e muito bonita. Quando a gente vê, por exemplo, estudos como o professor Hélio Couto, onde ele fala muito dos processos das catarses diante das ondas que ele cria, né? Eu sou um ressonante harmônico, já estou na minha sexta onda, e eu sei o processo de cada nova onda, quais são as catarses que mexem no meu íntimo, ou seja, o conflito direto entre o meu ego, entre a minha personalidade, entre quem eu gostaria de ser, esse conflito natural que ocorre. Agora, se eu olho para isso com desequilíbrio, com um certo receio, as coisas tendem a piorar de uma forma assustadora, Pava. É, a gente não pode olhar com um olhar antigo. Sempre tem que ser um olhar novo, porque senão nem é catarse de fato, né? E olhar com um olhar novo é sempre olhar com um olhar maior e abrangente, né? Com um olhar piedoso, em primeiro lugar, para conosco. E, em segundo lugar, o olhar grandioso, para tentar igualar o olhar do nosso espírito, ou seja, o olhar da verdade, né? Então, saber que a gente tem que sempre abandonar aquilo que é pesado para ir nos sutilizando. O que é ser sutilizando? É sermos mais leves. Então, o objetivo final é tudo ser mais leve, tudo se fluidificar, né? Tudo se transmutar e ficar cada vez mais leve e a nossa vida mais leve. Senão não teria outro sentido fazer processos de catarse como esse. Então, apesar de que no momento a gente possa sofrer ou ser doloroso, a gente não pode se identificar com esse pensamento de sofrimento, de dor e colocar, essa é a minha história de dor e sofrimento, porque senão a gente está preso novamente nele, não abandonou de fato essas sombras, né? Não compreendeu de fato quem nós somos, que nós somos a luz da consciência, a verdade maior por trás de tudo isso, ou seja, nós ainda teremos muitas outras catarses para ter aí pela frente, né? Mas e trocando a nossa identificação com o que a gente possa se identificar cada vez mais com o que de fato nós somos, que é a paz, a luz, a consciência, né? A luz da consciência, que é o que de fato nós somos. E acho que esse processo que vai desencadeando tudo que é tipo de catarse que a gente vai tendo do nível mental, porque a mente que ela criou eu e a minha história de diversas formas, que são ilusões. E quanto mais ilusão é, mais sofrimento causa, né? E esses sofrimentos já são a própria catarse, começando por mostrar que não, esse não é o caminho. Existe um sofrimento aí, Uhum. tem uma ilusão. E qual ilusão estou abandonando? Né? De quem é isso? Da onde vem isso? Como formas a gente ir se desidentificando com o mundo das dores, dos problemas, da mente, do ego, e irmos abandonando tudo isso sem apego a todas as coisas, para que a gente transcenda todo esse campo, esse nível de realidade, que é o nível da realidade do mundo, para passar e ir se identificando com os níveis
mais reais de quem nós somos, os níveis energéticos e espirituais de pura luz, de puro amor, de pura liberdade, e liberdade é libertação nossa dos outros. A gente vai libertando a nós do sofrimento, libertando os outros do nosso lamento e do nosso sofrimento, vai nos libertando das pessoas, voltando a ser cada vez mais nós. Esse processo que vai gerar todas as catarses, que eu acredito que são esses processos de libertações dessas catarses. A cada momento, tem aquela excelente frase que diz, né? Um péssimo dia para o ego é um excelente dia para a alma. Eu acho que é nisso que se resume os processos de catarse, né? Exatamente. Não, essa frase é fabulosa, é fantástica. Fabulosa. Mas tem uma das coisas que a gente precisa olhar, né? Que quando a gente olha o olhar do terapeuta, né? Já que a gente está falando de limpeza, a gente está falando de tratamento. Mas é muito fácil quando uma terceira pessoa olha sobre nós e enxerga os processos do qual a gente tem que trabalhar. O mais difícil e o mais exigido de nós é exatamente nós nos colocarmos na condição de terapeutas de nós mesmos. E então enxergar os processos de transformação. E num processo grande de terapia, é muito importante a gente se colocar na condição de paciente e também, ao mesmo tempo, na condição do terapeuta, para que você possa ver detalhadamente as coisas que ocorrem ao seu redor. Olha, assim, esquecendo um pouco nós, aquilo que a gente vive, as nossas dores. Então, a gente vai para os conflitos globais que estão tendo, né, de locais, assim, de regiões. São uma catarse, é um processo de limpeza que está ocorrendo. Quando a gente olha a questão do nosso planeta, as transformações necessárias que estão sendo movimentadas em todos os âmbitos, e cada um com processos de catarses muito específicos, no campo da política, no campo da economia, no campo social, no campo organizacional, ou seja, tem todos esses processos que também eclodem diante de nossos olhos como catarse. Mas, diante disso, tem a nossa evolução espiritual, né? Tem o nosso processo que é, nossa, pô, eu quero sair dessa condição que eu tô, eu quero transcender isso, eu quero ver algo diferente. E quando eu me deparo com isso, eu chamo isso do trabalho mais árduo que tem, porque a gente vai ter que se desvitimar, a gente vai ter que sair da condição de vítima e vai ter que assumir a condição de agente movimentador. Então, na psicanálise, se usa muito a hipnose como uma das terapias para gerar essa limpeza que promove as catarses. Mas, bem, a gente não vai ficar se hipnotizando, obviamente, mas quando a gente olha nessa questão de sair do estado de consciência que a gente entrar num estado alterado de consciência para então curar as feridas que aqui tem, exigem entrega de nós, que é o que, de uma certa forma, você, eu, todo mundo está fazendo.